Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos agora para a nossa segunda parte sobre o livro histórico de Israel a respeito de Ruth, capítulo 1 até o capítulo 4. Nós chegamos agora nos tópicos posteriores da nossa lição, o relacionamento de nora e de sogra. Veja a nossa continuidade agora falando um pouquinho do parente remidor. De acordo com o livro de Ruth, no capítulo 1, ela é salva. No capítulo 2, ela é discipulada, desde o capítulo 1 também. Mas também no capítulo 2, nós vemos ela trabalhando na obra, já atrás de cegar, como cegadora. Glória a Deus. Então veja agora o parente remidor, os 3 meios de resgate, ok? O primeiro meio, mais uma vez, Noemi tinha que ter o quê? Força para trabalho e conseguir dinheiro para pagar o resgate. Segundo, ela tinha que ter um parente remidor. Terceiro, ela tinha que esperar o tempo do jubileu, que era o mais difícil e o mais humilhante, né? Embora fosse uma bênção para perpetuar a herança do dono, porque a terra não poderia ser dada em perpetuidade ao posseiro. Então o jubileu seria automático, mas requeriria muito tempo, 50 anos. Tinha que esperar muito tempo e às vezes até morria e não conseguia chegar na terra. A opção mais forte era o parente remidor. E onde encontrar se a terra é muito grande? Onde encontrar se não sabe quem é quem? Onde encontrar se mesmo sabendo que existe parente, mas qual é o nome dele? Estava difícil. Mas nós temos agora a menção de que Ruth vai aos campos. E Deus vai direcionando a um campo do parente remidor. Glória a Deus. O parente remidor tinha que ter característica. Primeira característica do parente remidor, anote aí. Ele tinha que ser rico. Então Boaz era rico. Por quê? Para poder pagar a propriedade, tinha que ter dinheiro. Segundo, anote aí, o parente, ele tinha que ser o mais próximo. Por isso que Boaz era o segundo mais próximo. Temos o fulano como primeiro principal remidor. E o pai é o nosso principal remidor, o nosso pai celestial. E quando ele vai ter com Israel, ele vai remir Israel, mesmo diante da infidelidade de Israel, das maldições que Israel tem sobre elas. O pai é o remidor de Israel. Por isso que quando o fulano diz o seguinte, eu remirei as terras, aí Boaz diz, olha, tem Ruth também. Aí o pai diz, opa, não dá mais para mim, porque eu já tenho um compromisso, eu tenho uma herança e eu já tenho uma família, eu já tenho Israel. Israel é a menina dos meus olhos. Por isso eu abro mão e entrego a ti, meu filho, que seria o Boaz, esta oportunidade, se tu queres também, porque tinha que ter disposição. Olha aí, anote aí. Tinha que se dispor. Ser rico, ser próximo, né? Parente ser próximo, e o parente tinha que ter disposição. E Boaz tinha disposição de sobra. O nosso Jesus. Quando o pai disse, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Olha a disposição, eu. Boaz disse o seguinte, pai, está nas tuas mãos, mas se tu não quiseres remir, eu remirei. Me dê autorização. Por isso que a Bíblia diz que o filho não faz nada sem antes o pai fazer. Amém? Porque tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. Por isso, tanto fulano como Boaz
eram os parentes mais próximos de Remi. Quarto, tinha que conhecer a lei do parente remidor, lá de Levítico 25. Conhecer a lei. E Boaz sabia. Sabia muito bem que ele que preparou tudo. Aqueles 10 anciãos, na porta da cidade, veja o texto lá, capítulo 3, capítulo 4 de Ruth. E o fulano vai passando e o Boaz chama o fulano. E quando chama o fulano e diz o seguinte: Boaz, senta aqui comigo. Então o Boaz e o fulano, ele se senta. Faz aí o desenho. Ó, ele se senta. Nós temos o fulano que ia passando e veio e se sentou, e tem o Boaz. Só que eu tenho mais 5, quanto é? Eu tenho 5 de um lado e 5 do outro, 10. 10 anciãos, é o que está no texto. Eu tenho o Boaz à direita do fulano, e tenho 5 de um lado e 5 do outro. Isso aqui é Apocalipse, anote aí, isso aqui é Revelação, capítulo 4 e Apocalipse, capítulo 5. Porque no capítulo 4 só tem um trono. No capítulo 5 veio a haver 2 tronos, o do Pai e o do Cordeiro. E diz que tem ao seu redor 24, anote aí, 24 anciãos. 8, 8, 8. 3 vezes 8, 24 anciãos. A Bíblia não pode dar-se de bandeja, irmão. Por isso que a Bíblia oculta o nome do fulano. Por isso que a Bíblia coloca só 10 anciãos no livro de Ruth. Porque a Bíblia é a pérola de grande valor. É um tesouro escondido. Nós temos que buscar debaixo da terra esse tesouro, irmão. Foi o Senhor que disse a Adão: cultive a terra, tem ouro debaixo da terra. Viu? Tem ouro. Assim é a Bíblia, é um tesouro escondido. Importante essa revelação. Noemi tinha a escritura da casa. Só que quando foi vendido por Elimeleque, naquela época, 10 anos atrás, ficou uma escritura em aberto na mão do poceiro. E a outra escritura ficou totalmente lacrada com 7 selos. Veja, 7 selos. Isso aqui é outra revelação do Apocalipse. Porque o filho, anote aí, o filho, ele morreu, pagou o preço para remir a terra e remir os homens. Nota aí. Olha aí, pagou o preço pela terra e pelos homens. Entendeu aí? Só que lá no céu tem uma escritura, que é o livro, que está na mão do pai, do fulano. É ele que tem posse. Por isso que ele é o principal resgatador. Então, o pai tem um livro, a escritura dessa terra e dos homens. Está nas suas mãos. E tem 7 selos nessa escritura. É uma escritura com 7 selos. Ok? Então, o que vai acontecer? É que o filho é Boaz. Ele tem direito, pelo pai, conforme diz a Bíblia, que aquele que fosse digno tinha o direito de pegar o livro que estava na mão do pai e romper os 7 selos. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Esse rompimento de selos é porque o poceiro, presta atenção, é o diabo. O diabo, ele está governando essa terra desde Adão. Presta atenção. Até os dias do último homem, antes do milênio. Porque o Senhor vai governar com vara de ferro. Então, esse Satanás está governando os homens. A política está aí, mas está debaixo do governo de Satanás. Somente em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15,
esse reino aqui vai tornar a ser do seu Senhor, que é o Pai, e do seu Cristo, Boaz. O fulano e o Boaz. Pai e o filho. Ok? Isso aqui é importante, meus irmãos, porque o diabo já era para já ter sumido dessa história. Já era para estar lá para os quintos. Mas ele ainda está por aqui. Por isso, número 4, esse parente remidor, ele vai fazer o quê? Uma guerra. Porque o poceiro não quer sair. Porque acontecia, viu? O poceiro dizia, não saio dessa terra. Eu não saio. Não sai não? Aí o Boaz, ele tinha que fazer guerra contra o poceiro. Esse Boaz é Cristo. Essa guerra aqui é o Armagedon. Amém? Porque é no Armagedon que esse Satanás aqui será lançado aonde? No abismo. Então ele só vai sair daqui com guerra. Veja como ele é ilegal desde o princípio. Veja como ele é mentiroso desde o princípio. Entendeu aí? Então tudo isso aqui está no livro de Ruth. Isso aqui é uma revelação do parente remidor, do resgate da terra, do resgate da alma, do resgate do corpo, do resgate de Adão, do resgate de Ruth, do nosso resgate. O fulano era o irmão mais velho. Era o remidor primário. Mas tinha outro interesse. Quando ele ouviu falar que tinha Ruth para tomar como mulher, ele disse, eu não posso. Ele começou dizendo, eu a remirei. Mas ele pensava que era terra. Mas quando falou em Ruth, tem também Ruth. Eu tenho uma família. Eu já tenho um compromisso. Eu já tenho Israel, a menina dos meus olhos. Em Ruth, capítulo 3, versículo 12, nós vemos exatamente os dois parentes, o mais velho e o mais novo. Por isso que o pai é chamado de ancião de dias. Veja a reunião do pai e do filho. Quando Boaz chama o fulano e quando coloca os anciãos assentados. Apocalipse 4 e 11. Melhor, capítulo 4 e capítulo 5. Quem seria o parente remidor dos gentios? Quem seria o parente remidor de Israel? Os homens devem saber que há um parente remidor. Irmão, é uma doutrina de evangelismo. É uma doutrina de pregação, de boas novas, de graça. Se os homens da terra souber que existe um parente na sua família que possa remi-lo, glória a Deus, porque na cruz Jesus pagou o preço, libertou as nossas almas do poder de Satanás. Mas ele vai voltar na segunda vinda, porque ele já veio a primeira, nos resgatou. A terra já era para estar livre. Mas como o poceiro é ilegal, não quer sair da terra, ele vem fazer o quê? Guerra, e precisa de um exército. E esse exército é a igreja que está sendo formada há mais de 2000 anos. Quando ele vier na sua segunda vinda, a igreja já estará com ele, porque já foi arrebatada 7 anos antes. E a igreja virá com Jesus, que são os santos que vai vir com ele, montado em cavalo branco, para reinar com Cristo durante 1000 anos, com vara de ferro. Os demônios que estarão na terra serão lançados no abismo, juntamente com seu príncipe principal, que a Bíblia chama do Deus desse século, que é o diabo. Então veja, a simbologia da reunião e quem é quem na reunião. Glória a Deus. O pai, o filho e os 24 anciãos. E Ruth e Noemi representa o Adão que perdeu a terra.
E o porceiro representa Satanás. E Boaz representa Jesus na cruz, sendo enviado pelo fulano, que deu ao filho todo o juízo. Está nas mãos do filho. Era do interesse do filho, porque ele se humanizou, tomou forma de corpo, de carne. E ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Rei absoluto e excelente. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um reino, de um mundo espiritual. Aleluia. Então o pai é visto no fulano. Veja que sabedoria. A Bíblia não coloca o nome do fulano. Então temos que ter sabedoria para saber quem é o fulano. Para saber o Boaz. Até a nossa lição representa Boaz como Cristo. Então se aprofunde mais na questão quem é quem. Como a gente está ensinando agora. O fulano no capítulo 4, no versículo 4... ele era o resgatador principal. Amém? O fulano não podia casar com Ruth. O pai tinha compromisso com Israel. Não podia prejudicar a minha herança. Ele mesmo disse, o fulano de tal. Porque ele tinha compromisso com Israel. O pai amava Israel. E iria resgatar de todas as suas maldições. Já tem um compromisso e ama Israel. Não posso prejudicar meu patrimônio. Agora, se tu, Boaz, amas a Ruth, está entregue nas suas mãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, Ruth, Rofa, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia que Jesus é o nosso Boaz, o nosso resgatador. E nós somos o tipo de Ruth. Agora, o fulano de tal disse, eu te apoio. Pode receber Ruth em suas mãos. O fulano não quis ter problema com a sua família. O negócio do resgate foi confirmado. Boaz resgatou o campo para ficar com o tesouro que foi achado. Glória a Deus. Glória a Deus. O pai, a escritura está na mão do juiz. Amém? Aí nós temos o que aqui? Anote aí. As fases do Senhor Jesus. Cordeiro e leão. A primeira vinda como cordeiro. A segunda vinda como leão. Entendeu aí? Porque aqui ele deixa, presta atenção, não tem um parente remidor? Certo? Soma para ser o parente vingador. Ele vem como leão. Ele veio como cordeiro e agora vem como leão. Então ele vai vingar aquele porceiro que não quis sair. Porque o Senhor Jesus já pagou pela terra e pelos homens. Amém? Glória a Deus. Então a finalidade do livro de Ruth é mostrar a descendência de Jesus. Ok? A descendência de Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Depois, filho de Abraão. Então Abraão é para estar aqui, ó, na genealogia biológica. Como a genealogia é real, para dizer que Jesus nasceu rei, ele já nasceu rei, então começa com Davi, para mostrar a sua realeza. Aí então, Davi, lá no Antigo Testamento, ele teve vários filhos. Teve filhos em Hebrom e teve filhos também em Jerusalém. Então, em Jerusalém, ele teve quantos filhos? Ele teve 4. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Aí esses dois aqui são os principais. Natã e Salomão. Aí eu tenho a genealogia de Mateus e de Lucas. A de Mateus vai falar exatamente a respeito
de Salomão. Anote aí. Salomão está aqui. Na de Lucas não aparece o nome Salomão. Toda a genealogia de Mateus e de Lucas, ela é igual nos nomes até chegar Davi. Aí quando Davi gera os 4 filhos, vai aparecer o Natã em uma, vai aparecer na de Lucas, e vai aparecer o Salomão na de Mateus. Isso é importante, viu, irmão? Porque aqui as duas genealogias, ela abre uma bifurcação, ó. Ela vem, aí ela vem para cá e vem para cá. Ela abre aqui a bifurcação no nome Davi. Pode ler as duas genealogias. Porque aqui a gente pensa que vai ser só uma descendência. Mas aqui abre 2 descendências, entendeu? Uma vai para Maria e outra vai para José. Então Salomão está do lado que vai vir José. Natã vai estar do lado que vai vir Maria. Aí quando Jesus nasce de Maria, não nasce de José. Entendeu aí? Mais uma vez, Deus confunde a cabeça do inimigo aqui. Porque todo mundo pensa, vem de Salomão, tá vindo, lá de Davi, Salomão, os reis aqui, vai vir de José. Não veio. Ele não é filho de José. Biologicamente, não. Ele é filho de Maria. E antes de Maria não houve reis, nem Natã foi rei, só vai ter o rei principal, Davi. Então, diretamente, Davi e Jesus. Glória a Deus. Sem corrupção de reis ímpios. Então, Jesus, filho de Davi. Amém? É direto, real, sem corrupção. Esse é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então veja, para concluir, a soberania de Deus, desde o começo do livro, a Bíblia, em Gênesis 3:15, a semente da mulher. Quando Deus fez a promessa da semente da mulher, essa semente esmagará a semente da serpente. Então essa luta foi travada, por isso que Caim matou Abel. A luta estava travada, meus irmãos. Quando chega em José, 11 quer matar um. Quando chega em Jacó, são 12 filhos. E Deus escondendo a semente, onde está? Está em José? Não está. Está em Jacó? Não está. Está em Judá. Veja as mulheres de lá para cá. Estava em Eva. Passou para Sara. Passou para Leia, que é a mesma Lia. Passou para Raquel. Passou para Tamar. Passou Raabe, Ruth, Batseba, Maria. Jesus nasce. Deus esconde a semente bem guardadinha. Lembra de Tamar, que casou com 2 filhos de Judá a princípio? Porque Judá tinha casado com a filha de uma Adulamita, esta tinha morrido, ele tinha ficado viúvo, e ele começou a entregar os seus filhos a Tamar. E Deus vai matando um por um. Quando chegou no 3º filho mais novo, que esperava a idade para entregar a Tamar, ele disse, não vou entregar, porque essa mulher está matando meus filhos. E não era. Deus estava esperando, conforme diz Malaquias, que a verdadeira esposa legítima, original do plano, do pacto de Judá, era Tamar. E é de Tamar que nasce, através de Judá, 2 filhos, um casal de gêmeos, nasce Zerá e Pérez. Zerá fica para trás e Pérez entra na genealogia e vai nascer Jesus via Judá e Tamar Pérez. Amém? Este é o Deus que nós servimos. Operando Deus, quem impedirá? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E estejamos debaixo da sua mão. Porque debaixo da sua mão estarás guardado e seguro. Nenhum mal te sucederá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ruth, ela foi para o abrigo, depois debaixo das asas do Onipotente. Deus abençoe.